Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para uma sexta-feira com você bem e informado. Eu sou o Pedro. E eu sou a Mai. E Mai, aqui estamos encerrando mais uma semana, sexta-feira, vamos poder sextar hoje, mas claro, com muita informação para vocês. É isso aí, Pedro, muito bom começar o episódio aqui com você. Então eu vou puxar o cardápio por aqui pra gente saber o que temos hoje. Em Mundo, encontro entre Trump e Xi Jinping mistura acordos e tensão geopolítica. Em Brasil, o pai de Daniel Vorcaro é preso em nova fase da Operação Compliance Zero. Estudo revela mutações hereditárias em 1 a cada 10 pacientes com câncer. Cristiano Ronaldo vira sócio da dona da Cazé TV. Petrobras vira a petroleira mais lucrativa do mundo no trimestre. E no finalzinho do episódio, sexta-feira, Pedro disse que tem uma piada pra contar pra gente finalizar bem a semana, né, Pedro? Vai contar uma piada no final do episódio, então fica aí pra ouvir. Agora a gente vai pra palavra dos patrocinadores e logo em seguida a primeira história do episódio. Finalmente sextamos! E me conta, Pedro, você cumpriu todos os objetivos da semana? Olha, Mai, quase tudo. No início da semana eu prometi que iria treinar todos os dias. E se tudo der certo, eu cumpro esse objetivo amanhã. Nossa, me conta o segredo aí dessa motivação toda. Eu tô precisando muito ter. Você tá tomando algum pré-treino? Pior que não, Mai, não tô tomando nada. Mas os meus looks novos de treino da Insider funcionaram melhor até que o pré-treino. As peças são confortáveis, versáteis e o tecido tecnológico ajuda e muito a controlar o suor. Tenho certeza que isso está me ajudando bastante. E se você quiser garantir looks novos da Insider também, usando o nosso cupom PODNEWS, mais os cupons do próprio site, você garante um descontão. E especialmente hoje, comprando no Pix, você ganha mais 5% off. Acesse o link na descrição. Tapete vermelho, crianças com bandeiras e desfile militar. A reunião entre os líderes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durou mais de 2 horas ontem e incluiu alertas sobre riscos de conflitos. O que começou então com uma conversa positiva mudou assim que as portas foram fechadas. Os dois presidentes trataram de diferentes assuntos. O primeiro deles foi a questão envolvendo Taiwan. Xi Jinping alertou Trump sobre os riscos de conflito, exigindo que os Estados Unidos reduzam o apoio à ilha, que tem sua independência contestada pela China. Ao questionar sobre possíveis confrontos entre as potências, Xi citou a expressão armadilha de Tucídides ao se referir ao risco de guerra quando uma potência vê outra crescendo rápido demais. E apesar desse clima, o Xi Jinping sinalizou mais cooperação e portas mais abertas para os Estados Unidos. O Trump até abriu o encontro dizendo ter uma relação fantástica com ele, que os laços nunca estiveram tão promissores, nas suas palavras. E depois ele resumiu a reunião toda como ótima. E a conversa também já rendeu frutos. Segundo Trump, a China concordou em comprar 200 aviões da Boeing. E além do acordo bilionário, o presidente disse que Xi Jinping prometeu não enviar equipamentos militares ao Irã. Encerrada a nossa primeira história do dia e vamos para a próxima. Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, foi preso na sexta fase da Operação Compliance Zero. E ele é acusado de demandar serviços e realizar pagamentos para grupos criminosos envolvendo o caso Master. Ok, mas quem que é Henrique Vorcaro? O pai do banqueiro é um empresário do setor de infraestrutura e construção pesada em Minas Gerais e fundador do grupo Multipar, que atua em áreas como engenharia, energia e agronegócio. Segundo as investigações, os grupos em que ele estaria envolvidos seriam a Turma e os Meninos, esses são os nomes, e os dois grupos prestariam serviços ilegais contra adversários de Daniel Vorcaro. O grupo A Turma, inclusive, já tinha sido descoberta pela Polícia Federal, sendo acusada de promover intimidações e vazamentos de informações a favor do banqueiro. A investigação aponta que o braço, que ficava no Rio de Janeiro, poderia contar inclusive com operadores do bicho, milicianos e policiais. Em algumas mensagens que foram extraídas, o coordenador
coordenador desse grupo da turma cobra o envio de dinheiro de Henrique Vorcaro. Então, ele diz que vai enviar imediatamente 400. E o coordenador responde dizendo que o ideal seria 800 mil. Já o grupo Os Meninos seria a frente tecnológica da operação, responsável pelos ataques cibernéticos, derrubada de perfis, monitoramento telefônico e outras atividades. Os integrantes do grupo recebiam R$75 mil por mês. Investigações anteriores já apontavam para Henrique como um agente ativo no caso, e segundo a Polícia Federal, Vorcaro usou uma conta do pai junto à gestora Reag, envolvida nas buscas contra o PCC, para ocultar mais de R$2 bilhões de vítimas do banco. E ainda uma delegada e um agente da Polícia Federal também foram presos, investigados de integrarem e vazarem informações para a organização. 2 PFs aposentados também foram alvos das buscas. Bom, então o panorama é o seguinte: a operação, que foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça, vem pouco depois da defesa do Vorcaro entregar uma delação considerada fraca. A prisão pode ser, então, uma pressão para o ex-banqueiro colaborar com informações mais relevantes. Essa foi nossa matéria de Brasil. Agora bora para a próxima. Imagine nascer com um erro no DNA que aumenta o risco de câncer e não saber. O maior estudo genômico sobre câncer já feito no Brasil descobriu que isso acontece com 1 em cada 10 pacientes. Ué, mas como assim, né? Esse erro no DNA, que é chamado de mutação hereditária, pode passar de pais para filhos sem que ninguém saiba que ele existe. E o histórico de câncer na família não é coincidência, pode ser sinal de que outros parentes carreguem o mesmo risco. E entre os familiares testados, quase 40% também tinham a mutação, sem ter desenvolvido nenhum câncer ainda. Pense que encontrar isso cedo permite vigilância e até, em alguns casos, uma cirurgia preventiva. Agora a gente vai te dar um exemplo real. O estudo acabou encontrando casos de uma mutação que 1 em cada 300 pessoas, em algumas regiões ali do sul e do sudeste, tinham essa mutação, sendo herança de um ancestral comum de 300 anos atrás. Mas o problema por trás disso é que o Brasil tem menos de 500 geneticistas clínicos para mais de 215 milhões de pessoas. Os pesquisadores defendem começar pelo básico, com um questionamento de histórico familiar para identificar quem tem o maior risco. A diferença entre encontrar a mutação antes ou depois do tumor aparecer pode ser literalmente a diferença entre prevenir ou precisar tratar o câncer. Agora, na nossa próxima história, a gente vai falar de negócios. Cristiano Ronaldo virou o novo acionista da Live Mode, que é a empresa dona da Cazé TV, e talvez essa seja a parceria mais improvável do esporte e da internet brasileira dos últimos anos. E se a gente lembrar como tudo começou, em 2017, Edgar Diniz e Sérgio Lopes, os ex-fundadores do esporte interativo, eles fundaram a Live Mode. E em 2022, buscando uma parceria para transmitir jogos da Copa na internet, se juntaram ao criador de conteúdo Casimiro Miguel, e assim, deu muito certo. Só pra gente ter uma ideia aqui, Pedro, a Live Mode tem 11 das 16 maiores transmissões ao vivo da história do YouTube. Em 2025, o canal bateu quase 4 bilhões de visualizações. E com sucesso por aqui, a companhia passou a mirar a expansão internacional, com o primeiro destino sendo Portugal, seguindo o modelo da própria Cazé TV. Assim, eles buscaram um nome conhecido para ter de sócio. E depois de rumores, eles anunciaram, enfim, como novo investidor, simplesmente o Cristiano Ronaldo, que tem cerca de 1 bilhão de seguidores nas redes sociais. Os valores do acordo ainda não foram divulgados. E agora o CR7 é sócio da divisão internacional da empresa, com o objetivo de globalizar a marca. A ideia é começar por Portugal, já nessa Copa do Mundo de 2026, com os jogos transmitidos de graça no YouTube. O que acontece aqui? De um lado, o jogador está expandindo seus investimentos, já se preparando para a vida aí após aposentar do esporte. E do outro lado, a Live Mode está dando um passo-chave, mirando virar a ESPN do mundo digital e das novas gerações, que tem dado muito certo. Finalizada a nossa história de negócios e vamos para a próxima.
A Petrobras encerrou o primeiro trimestre de 2026 como a petroleira mais rentável do mundo, com um lucro de 6,2 bilhões de dólares. Com isso, ela superou as gigantes Shell e a ExxonMobil. E o mais curioso é que, em reais, o lucro não foi uma ótima notícia para os olhos do mercado, tendo caído 7,2%. Então, foi de 35,2 bilhões de reais para 32,6 bilhões de reais. Mas como assim? Na verdade, o câmbio que fez esse trabalho. De janeiro a março, o dólar caiu de 5,85 para 5,26. Então pense que quando o real se valoriza, o mesmo lucro em reais vira um número maior em dólares. Para trazer a importância disso tudo para você que está ouvindo, a gente tem que pensar que a Petrobras é estatal, tendo o governo federal como seu maior acionista. Então, quanto mais lucrativa, mais dividendos entram no caixa público. Fora isso, ser a primeira indica boa performance no período ao comparar com empresas equivalentes. Tanto é que a estatal bateu um recorde de produção também. Foram mais de 3,2 milhões de barris por dia, uma alta de 16% em relação a 2025. E com as tensões no Oriente Médio, o preço do petróleo Brent ainda subiu 6,5%, o que ajuda também na lucratividade da companhia. E por fim, a própria empresa reconheceu que esses fatores ainda não se refletiram totalmente nos resultados, afirmando que o efeito vai chegar nos números dos próximos trimestres. E é falando de economia que a gente finaliza o episódio de hoje, sexta-feira, 15 de maio. Agora a gente chega no finalzinho, então tem a palavra dos patrocinadores e logo depois vamos ter uma piadinha para sua sexta-feira. Ô Mai, você já reparou que a vida de muita gente hoje é pelo menos um pouquinho internacional? Às vezes você nem viaja tanto, mas o seu dinheiro precisa atravessar as fronteiras. Exato, seja para receber seu salário da gringa no Brasil, mandar uma ajuda para um parente que mora fora ou diversificar seus investimentos em outro país. E nesses casos, vale a pena conhecer a Remessa Online. Eles são a maior plataforma brasileira de câmbio e entendem exatamente como facilitar esse processo. É bem simples, você faz sua transferência internacional via Pix, sem a burocracia dos bancos e sem sustos. Você sabe exatamente quanto paga e quanto cai na conta. E o melhor, o suporte é totalmente humano, em português e resolve de verdade. Nada de ficar preso em chat com um robô estrangeiro na hora de cuidar do seu dinheiro. Com o cupom DNEWS15, você garante 15% de desconto no spread para profissionalizar seu câmbio, seja para você ou sua empresa. O link está na descrição do episódio. Antes de eu contar a piada, para quem ainda não sabe, o 6 e 6 é o evento do The News que reúne milhares de pessoas para um dia inteiro de conteúdos, network e palestras ao vivo em São Paulo. Vai acontecer no dia 20 de agosto. E se você quer acompanhar os bastidores antes de todo mundo, é só entrar na nossa comunidade no WhatsApp. É lá que a gente está soltando alguns spoilers, novidades e mostrando também como todo esse evento está sendo construído, né, em tempo real. E o mais legal é que você pode contribuir com a gente, pode ajudar a gente a realizar esse grandíssimo evento. Então é isso, se você quer participar mais de perto do 6 e 6 deste ano, o link tá aqui na descrição. Agora sim, a gente vai aqui pra grande piada que eu separei da última vez que eu contei uma piada, Mai, acho que foi uma das frutas, vou falar. Foi tão boa que rendeu comentário. Tá, então você vai me contar uma piada boa, né? Essa daqui é nova. Ô Mai, sabia que esses dias eu fui tomar um café, aí eu perguntei lá pra moça se o salgado era de hoje, né, que eu tava com fome. Falei, moça, esse é o salgado de hoje? Ela falou, não, esse é de ontem. Aí eu perguntei, pô, como é que eu faço pra comer não tem o salgado de hoje? O que ela respondeu? Eu sei quem respondeu. Só vim amanhã. Volta amanhã. Eu sabia mais ou menos, aí eu sabia. Porque eu já tô um bom tempinho nessa de contar piadocas aqui no podcast, então tem algumas que eu sei. Mas foi boa, viu? Aí, ó, estamos evoluindo. Viu? Esse negócio do salgado de ontem não acontece aqui no podcast, não. Tem episódio novo todos os dias. Se você quer ouvir o antigo, né, o de ontem, tem o de ontem, mas o de hoje é de hoje mesmo, né, Pedro? É isso mesmo, Mai. E bom, entregue nossas histórias do dia. Entregue nossas histórias do dia. Sextou, que você tem uma ótima sexta-feira por aí. E amanhã estaremos de volta às 6h06 com o episódio Sabadão. É isso mesmo. Um grande abraço pra vocês e... Falou! Esse programa foi produzido por TNS.